Capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Quando o Senhor ouviu dizer que os fariseus sabiam que ele estava fazendo mais discípulos e batizava mais pessoas do que João, embora Jesus mesmo não as batizasse, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Assim ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, situada na propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da longa caminhada, chegou e sentou-se ao lado do poço. Logo uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Ele estava sozinho naquela hora porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana ficou surpresa e lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se ao menos soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você e quem está lhe pedindo água, você lhe pediria e ele lhe daria a água da vida." "Mas o Senhor não tem como tirar água," disse ela, "e este é um poço muito fundo. De onde tiraria esta água viva? Além do mais, o Senhor é mais importante do que o nosso antepassado Jacó? Como pode oferecer uma água melhor do que esta que ele, seus filhos e seu gado beberam à vontade?" Jesus respondeu: "As pessoas voltam logo a ter sede depois de beber esta água, mas quem beber da água que eu dou nunca mais terá sede. Porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar para a vida eterna." "Por favor, Senhor," disse a mulher, "me dê essa água. Assim eu nunca mais terei sede, nem terei de fazer esta longa caminhada até aqui para tirar água." "Vá buscar seu marido," disse Jesus. "Mas eu não tenho marido," respondeu a mulher. "Isso é verdade, que você não tem marido," falou Jesus, "pois você já teve 5, e o homem com o qual você está vivendo agora não é o seu marido." "Sim, você falou a verdade." "Senhor," disse a mulher, "percebo que o Senhor é um profeta. Mas me diga uma coisa: por que vocês, os judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, dizemos que aqui, neste monte, é que os nossos antepassados adoraram?" Jesus respondeu: "Creia em mim, mulher. Está chegando a hora, quando não nos preocuparemos mais em adorar o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Mas vocês, os samaritanos, sabem muito pouco a respeito dele. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes adoradores que o Pai procura. Porque Deus é espírito, e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher disse: "Eu sei que o Messias virá, aquele que se chama Cristo, e quando ele vier explicará tudo para nós." Então Jesus lhe disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento chegaram seus discípulos e eles ficaram surpresos de encontrar Jesus falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou a Jesus o motivo dele estar conversando com ela. Nisto, a mulher deixou seu cântaro ao lado do poço, voltou à aldeia e disse a todo mundo: "Venham conhecer um homem que me disse tudo quanto eu já fiz na vida. Será que este não pode ser o Cristo?" Então o povo veio da cidade correndo para ver Jesus. Enquanto isto, os discípulos insistiam com ele: "Mestre, coma alguma coisa." Mas ele respondeu: "Eu tenho uma comida que vocês não conhecem." "Quem terá trazido esta comida?" perguntavam os discípulos uns aos outros. Foi quando Jesus explicou: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Vocês costumam dizer: o trabalho da colheita só começará quando terminar o verão, daqui a 4 meses. Eu lhes digo, porém,
Olhem em volta de vocês e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. Os ceifeiros já receberam seus salários e eles estão colhendo fruto para a vida eterna. Que alegrias estão reservadas tanto para o semeador quanto para o ceifeiro juntos. Pois é verdadeiro ditado, um semeia e o outro faz a colheita. Eu enviei vocês para colher aonde não plantaram. Outros fizeram um serviço duro e vocês aproveitaram o trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da declaração da mulher. Ele me disse tudo quanto eu já fiz na vida. Quando saíram para ver Jesus junto ao poço, os samaritanos lhe rogaram que ficassem com eles, e ele ficou 2 dias. Muitos outros creram nele ao ouvir a sua palavra. Então disseram à mulher: agora nós cremos porque ouvimos Jesus por nós mesmos e não somente por causa do que você nos contou. Ele é, na verdade, o Salvador do mundo. Depois de 2 dias, ele partiu para a Galileia, pois, como Jesus costumava dizer, um profeta é honrado em toda parte, menos em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus receberam Jesus de braços abertos, porque tinham estado em Jerusalém durante a comemoração da Páscoa e viram tudo o que ele fizera. Em sua viagem pela Galileia, Jesus chegou à cidade de Caná, onde havia transformado água em vinho. E havia ali um homem da cidade de Cafarnaum, oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando ele soube que Jesus tinha chegado da Judéia e viajava pela Galileia, este homem foi procurar Jesus e pediu a ele que viesse a Cafarnaum para curar o seu filho, que a essa altura se achava às portas da morte. Jesus disse: nenhum de vocês vai crer em mim se eu não fizer sinais e maravilhas. O oficial do rei implorava: Senhor, por favor, venha já, antes que meu filho morra. Então Jesus lhe disse: volte para casa, o seu filho está curado. O homem creu em Jesus e foi para casa. Enquanto ele estava a caminho, alguns dos servos dele vieram ao seu encontro com a notícia de que tudo ia bem. O filho dele estava vivo. Ele perguntou quando o rapaz havia começado a se sentir melhor e eles responderam: ontem à tarde, em torno da 1h, a febre o deixou. Então o pai percebeu que aquele era o momento exato em que Jesus havia dito: o seu filho está curado. E o oficial, juntamente com toda a sua família, creu em Jesus. Este foi o segundo sinal miraculoso de Jesus na Galileia, depois de chegar à Judéia.